Essa falta de energia é falta de competência do nosso ex-governante e do governante atual, que deixou um ano simplesmente um transformador sem manutenção. Então o que está sofrendo é a população do estado. É o único que sofre. É falta de iluminação pública, falta de água, porque nós não temos pessoas competentes para resolver os problemas do estado momentâneo. E você está vendo hoje em dia como é para trabalhar. Trabalha à luz de celular, sem energia, para manter a família, para não passar necessidade. Então é assim que o povo está trabalhando do estado. Nós estamos passando uma situação assim de calamidade pública. Eu nunca na minha vida tinha presenciado uma situação dessa. No estado nada funciona. Foi um dia terrível, porque ninguém esperava ficar sem energia como estamos até hoje, dia 23, 20 dias sem energia. O estado trabalhando com governantes mentindo que vai ter energia, a energia não funciona. Quando funciona, apagam, como o apagão que teve hoje, de novo, aqui em todo o centro da cidade. E aí você está vendo quem trabalha no dia a dia, na noite, no turno, sofrendo as consequências. Pessoas perdendo seus alimentos, perdendo tudo, que batalham anos da vida, se jogando fora. Em 1 hora de tempo, meia hora, se acabando tudo. Nesse apagão aí a gente tem que ter algumas ideias, né, para continuar trabalhando. Interliga na bateria do carro e dá para pelo menos ficar um pouco claro o local de trabalho. Reduzir um pouco os funcionários, né, pela metade, porque o movimento com o apagão caiu, né? O movimento começa a partir das 9 horas da noite aqui. Só que com esse decreto aí, só podemos ficar até 9 horas da noite aqui. Voltou, acabou de chegar. Graças a Deus. Até quando dura essa luz? Aí nós sabemos, né, até quando vai durar a energia aí. O atual estado do Amapá, na verdade, durante o período colonial, eram terras que pertenciam ao Grão-Pará, ao estado do Grão-Pará e Maranhão, e depois Grão-Pará e Rio Negro. E, na verdade, o Amapá sempre teve uma ligação muito mais direta com o platô das Guianas, com a Guiana Francesa, enfim. O Amapá ele era território federal, né? Então ele se torna estado na Constituição de 88, mas de fato isso só vem acontecer em 92. Hoje o estado do Amapá é um estado com muitos problemas estruturais e que historicamente sempre esteve abandonado. Independentemente do momento político que o Brasil viveu, sempre esteve abandonado, né, pelo governo federal. Desde que o Amapá ele se torna estado, foram pouquíssimos grupos, né, famílias, vamos dizer assim, que governam o estado. Em todos os lugares do Brasil existe esse imbricamento entre o público e o privado. Só que aqui é mais forte por quê? Porque é menor. Então é muito mais evidente quem está no poder e os seus agregados, as suas famílias. A maior prova disso, talvez, seja exatamente a alternância de poder que se dá no governo do estado dos últimos, pelo menos, 25 anos. São duas famílias que se alternaram no poder. Quais partidos? O PDT e o PSB. A Eletrobras, a gente falava anteriormente que ela era integrada na sua produção de energia, na transmissão e na distribuição. Então ela é uma empresa integrada, era uma empresa só que fazia esses 3 movimentos.
E a privatização do Fernando Henrique, ela começou a ser fatiada, a Eletrobras. Com isso, as empresas privadas que compraram começaram a fazer uma reestruturação. E essa reestruturação, ela significava o quê? Cortar trabalhadores e direito dos trabalhadores, terceirizar trabalhadores, né, em sua grande maioria despreparados, porque o sistema exige uma preparação dos trabalhadores e essa riqueza tinha nas empresas quando era estatal. As empresas privadas começaram a demitir, recontratar em condições inferiores ao que era anteriormente, ou contratar pessoas que não tinham capacitação para exercer as atividades. Com isso, aumentou o número de mortes de trabalhadores, mas, sobretudo, aumentou a precarização do serviço. Nós passamos a ter um serviço de má qualidade e nós tivemos um grande avanço no preço. A energia do Brasil hoje é uma das mais caras do mundo para o consumidor final. Isso deu um grande problema, que foi, para quem é brasileiro e conhece, o apagão do início dos anos 90. As informações foram dadas hoje pelo presidente Fernando Henrique, que antecipou os índices de economia de energia no primeiro mês de racionamento. O senhor descarta, então, o apagão? Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. O governo de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, tentou fazer esse processo. Obviamente que houve uma privatização das distribuidoras, mas a Eletrobras, como a grande gestora do setor elétrico, ela foi mantida pelo controle do Estado brasileiro. Em que consistiu o processo de privatização? Especialmente em vender as distribuidoras de energia, que é a parte mais lucrativa do negócio. A transmissão é a parte mais custosa, tem mais custo, e a produção, fazer a barragem, investimento a longo prazo, eles deixam por conta do Estado. Só vem aqui para tirar nossos minérios, só vem aqui para tirar nossa riqueza, só vem aqui na Amazônia para tirar a nossa energia. Então a energia ela deve servir para quê e para quem? São duas perguntinhas básicas que nós fazemos para a gente poder construir que tipo de soberania que nós vamos querer. O Estado ele tem que ter um controle desse setor. A gente não pode entregar um setor essencial de energia à iniciativa privada, porque o interesse maior da iniciativa privada chama-se lucro. E o lucro passa por cima dos interesses sociais. Nós estamos vendo aí a Exolux, que é uma empresa espanhola, que assumiu o controle da subestação e deixou a subestação pegar fogo, não tinha um transformador de reserva e aí a população agora está sofrendo caos. Olha o nível de responsabilidade. Você tem uma empresa que não tem um equipamento desse de reserva e que estava no contrato que deveria ter. E é isso que faz uma empresa privada. Ela não preza pela qualidade do sistema que atinge o povo, e sim ela preza para a redução de custo para poder direcionar esse custo para os seus acionistas. A empresa não deu as devidas manutenções, não teve as devidas precauções. Tem a denúncia de que eles estavam oferecendo energia em número inferior ao que era contratado pela concessionária para distribuir no Amapá, ou seja, eles já não estavam entregando a energia completa que o Amapá precisava. E aí eles que tinham um transformador com problema, já tinha dado problema, e os outros equipamentos eles não tinham equipamento de reserva para substituir. E aí, por falta de manutenção, segundo laudos da própria polícia, esses equipamentos vieram a pegar fogo. Essa busca de apreensão que a Polícia Federal fez foi justamente por conta que não foi através de um raio como se propagou na mídia tradicional. Já existe a comprovação das primeiras perícias que não teve raio nenhum. Foi negligência, né? Foi uma coisa assim que não devia ter acontecido em 2020, uma coisa assim acontecendo num estado inteiro. Com certeza foi negligência mesmo, entendeu? Falta de manutenção nas máquinas. Com certeza não foi, estão botando culpa na natureza. Que natureza nada, é culpa humana mesmo. A causa foi um gerador, o pessoal fala que foi um gerador que pegou fogo, né? Gerador que
Incendiou lá, aí o pessoal não tinha outro para botar no lugar daquele lá que pegou fogo, né? Que foi um raio, é verdade? Não. Esse raio não tem nada a ver com o negócio de gerador. Entendeu? Isso aí foi que o motor aqueceu e pegou fogo mesmo. Não existia nenhum plano B para a queima do transformador. Relatório do governo aponta que falha em subestação pode ter provocado o apagão no Amapá. De acordo com o documento, problemas em equipamentos da subestação de Macapá levaram a um curto que resultou na explosão e no incêndio. Dia 3 de novembro, então, por problemas já comprovado em uma perícia feita pela Polícia Civil, por problemas técnicos, por problemas de manutenção, colapsa um transformador, explode e compromete o segundo transformador. Nesse momento tinha que ter o transformador reserva. E onde estava o transformador reserva? O transformador reserva estava em manutenção. E não tinha sido a empresa autuada pela ANEEL, não tinha sido notificada pelo Operador Nacional do Sistema, não tinha sido notificada pelo Ministério de Minas e Energia. Você tem uma agência reguladora a nível nacional que ela é mais um gabinete dos empresários, garantir lucro para as empresas, do que para atender a demanda do povo. Foi só a empresa privada lá, a Isolux, que é a espanhola, que inicialmente era dona lá da subestação, mas também o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a omissão deles nesse aspecto é visível. A gente não viu até agora nenhuma atuação da Agência Nacional do Setor Elétrico, ANEEL, que deveria inclusive ter tomado medidas punitivas de multar, de acionar o Ministério Público, né, de exigir o rompimento do contrato com essa empresa. Infelizmente, isso não aconteceu. Quer dizer, mostra claramente, né, uma relação promíscua entre o poder público e o setor empresarial. Como pode a ANEEL, os técnicos da ANEEL não saber de uma situação dessa? Nós estamos falando de um estado que tem 800 a 900 mil pessoas e que hoje estão numa situação de caos. O Amapá hoje é uma situação grave de violação de direitos humanos. Foi um desespero, né? Você não poder se comunicar com ninguém fazendo, e isso a gente vê que hoje em dia, né, no século XXI, não há como ficar sem comunicação. A gente não tinha como ligar, não tinha como, a única forma de poder ter contato era sair e ir até outra pessoa. A gente trabalhando muito na rua, tentando não deixar a internet cair, né? Correndo atrás porque tinha muito bairro da gente que não estava parado. A gente tinha que correr muito com gerador, né? Para poder não deixar a internet parar para os clientes, né? Esse aeroporto aqui, como os shoppings e alguns supermercados que tinham geradores próprios, virou praticamente um local de romaria, porque as pessoas vinham para cá à noite, utilizar a energia, utilizar a rede do aeroporto. A gente foi para o aeroporto carregar nossos materiais, assim, a minha amiga trabalha pelo celular, então a gente foi ter que carregar o notebook, o celular, né? E chegou um momento que tinha tanta gente aqui que eles utilizavam aquelas réguas de tomada para todo mundo carregar o telefone. Em todas as tomadas tinha alguma pessoa ocupando para carregar o celular. E aí a gente conseguiu uma tomada da parte de baixo, mas aí depois de um tempo começaram até a tirar as pessoas do aeroporto, porque tinha muita gente. Nos supermercados aconteceu a mesma coisa. A romaria era intensa, porque como tinha grupos geradores, conseguiam ali minimamente ter energia e também ter internet. Você já percebeu que Macapá é quente e úmida, né? As casas ficam insuportáveis, dormir à noite, no calor, né? Com o carapanã, que é um mosquito local, enfim. Tinha gente que já estava vindo para cá dormir, porque como estava muito calor na casa das pessoas, já tinha gente dormindo aqui, aproveitando, carregando o telefone, os celulares, aproveitando a rede de internet do aeroporto para fazer contato com parentes e com o mundo, digamos, com o mundo exterior. Como a gente depende 100% da energia, né, para poder produzir,
a gente ficou sem fazer, sem poder fazer nada, na verdade, né? A gente não tinha a luz para moer o tempero. A gente ficou uns dias sem moer tempero, então tinha que fechar a banca, porque não tinha... Nosso forte é vender o tempero, né? Então já ficava ruim. Prejudicou muito aqui todo mundo, os feirantes, que prejudicou com nossas vendas. Não tinha onde guardar o produto. Nós não tivemos só perca, material aqui de trabalho. Nós perdemos todos os nossos alimentos. Teve pessoas que teve perca de eletrodoméstico. A gente tem um bar, a gente não pode vender nada gelado porque os freezers estão queimados. Aqui no Amapá existe mais ou menos 4.000 mini-boxes. Todos tiveram uma perda considerável de alguma mercadoria, ou freezer, ou deixaram de vender. Quem não perdeu nada, perdeu alguma coisa, porque deixou de vender também. As pessoas perderam, né, alimentos nas suas casas, as pessoas ficaram sem água, porque, obviamente, com a estação de tratamento de água operar, precisa da energia, então a população estava sem água para beber. A gente está sofrendo na pele, claro, algumas pessoas no estado, elas passam sono, elas passam inconveniente, estão cansadas, por noites mal dormidas. Essa é uma parte da população. Perderam, essa é uma parte da população, da qual inclusive eu me incluo. Mas uma maior parte da população que vive nas baixadas, que são as áreas alagadas, que vivem na ponte, essas pessoas estão vivendo dias pavorosos, dias terríveis, terríveis, sem água potável, porque o abastecimento de água aqui já é precário, normalmente é precário, nessas áreas então é extremamente precário. E aí a partir do apagão, em que a CAESA, a Companhia de Água Local, não tinha gerador, o tratamento de água está sendo quase que nenhum. Então a água está indo direto do rio para os canos, para essas pessoas, principalmente para essas áreas. E essas pessoas estão tomando esta água. Bebia como dava, tinha muita gente que ia na praia tomar banho, levava roupa para lavar, levava louça para lavar, entendeu? Como minha filha mesmo foi uma vítima do vômito, da diarreia, por motivo da água que ela bebeu. O número de crianças infectadas com essa água aumentou muito, não só de crianças, mas da população em geral. Os supermercados todos encareceram de preço. A gente teve esse grande problema também, digamos, de os preços se elevarem. Uma vela que no segundo dia de apagão estava R$ 2,50 a caixa, passou para R$ 8,00 à noite. E aí a água também, digamos, que é 5, média 5, 6 reais a garrafa de 20 litros, passou a R$ 25,00. A briga por vela, por lâmpada de emergência, por alimento, entendeu? As pessoas precisando de comida, as pessoas precisando de atenção, as coisas caras, sabe? O vizinho que recebeu seu auxílio, comprou tudo em carne para segurar o mês todo, acabou tudo de um dia para o outro. Tinha gente pedindo carona para fazer hemodiálise, tinha gente pedindo assim gelo para colocar suas coisas para quem toma insulina. Tinha muita gente pedindo porque não tinha nem gelo para armazenar as coisas, né? Teve que comprar gelo aqui. Os frangos aqui foi o primeiro os laticínios, né? Foi logo os primeiros que foram se perdendo, mas a gente fez uma promoção também, um Black Friday logo, para não perder, né? Não teve um amapaense que não tenha perdido um eletrodoméstico na sua casa. Não teve um empresário que não tenha tido sua produção, não tem um dono de uma panificadora que não tenha perdido sua produção toda, um dono de sorveteria que não tenha perdido tudo. Todos tiveram gravíssimos prejuízos em relação ao apagão. Mais de 700 mil pessoas prejudicadas. Uma semana depois do apagão que deixou o Amapá sem luz, a situação continua crítica. Moradores de 13 das 16 cidades, incluindo a capital Macapá, só têm acesso à energia elétrica de 6 em 6 horas. O rodízio, feito pela Companhia de Eletricidade do Amapá, começou neste domingo, graças ao reforço de geradores do Exército no fim de semana. Em pleno século XXI, o povo amapaense sofrendo por inconsequência, por falta de compromisso, por irresponsabilidade, porque a empresa que lá controla, hoje, ela está priorizando apenas o lucro.
O serviço público não existe para dar lucro. O serviço público existe para atender a sociedade. E aí é uma narrativa de que o serviço público só dá prejuízo, de que o serviço público não dá lucro. Eles dizem que o poder público não presta, que o serviço público não presta, mas eles usam o dinheiro público para exatamente fazer o investimento a juros baixíssimos para depois o lucro ir para o bolso deles. Então eles usam o dinheiro público, o dinheiro do BNDES. Aí entra a questão justamente, que é a questão do capitalismo em si, né? O lucro é privado e os gastos, os custos, ele se torna público, né? Quem salvou o Amapá foi a Eletrobras, uma empresa estatal. Quem restabeleceu, quem resgatou a normalidade, mesmo que parcial, foi a empresa estatal chamada Eletrobras, chamada Eletronorte. A Eletronorte, que foi fundada aqui no Amapá, é importante que você diga isso, né? A primeira hidrelétrica da Amazônia surge aqui no Amapá em 1976, é inaugurada pelo presidente Ernesto Geisel. É uma hidrelétrica construída a partir dos royalties da exploração de manganês da mina de Serra do Navio, né? Essa primeira hidrelétrica que é construída aqui em 1976, é inaugurada, a hidrelétrica de Coraci Nunes, a hidrelétrica do Paredão, dá origem às centrais elétricas do norte do Brasil, né? É fundada a partir daqui. Macapá toma com decisão o rumo do progresso, integrando-se perfeitamente no ritmo de desenvolvimento que vem sendo implantado no norte do país. A usina hidrelétrica Coaraci Nunes está instalada sobre o rio Araguari, o maior em volume e extensão do Amapá, a 157 quilômetros da capital. Quase 1 bilhão de cruzeiros foram empregados na obra, erguida em plena selva. E a diretoria da Eletronorte colocou toda a sua equipe técnica à disponibilidade. Daí foi feita uma grande movimentação, onde mobilizou técnicos oriundos de São Luís do Maranhão, de Belém do Pará, de Porto Velho, em Rondônia, com seus equipamentos, trazendo como bagagem equipamento estes para fazer todos os testes, toda a estrutura que naquele momento a empresa não tinha. Quem está trabalhando diurnoturnamente são os trabalhadores da Eletronorte, não é da empresa privada. E isso bem num período onde o Brasil está privatizando tudo. A Eletrobras, o próprio ministro da Economia brasileiro diz, a Eletrobras é o próximo bola da vez para a privatização. Então eles tinham 3 transformadores, um estava parado, 2 estavam, um estava produzindo e o outro estava em stand-by. Quando pegou fogo em um, consequentemente o outro também pegou fogo. Então os 3 transformadores ficaram sem utilização. Veja assim como foi tudo criminoso. O início do apagão aqui no Amapá é no dia 3 de novembro. Né? Durante 4 dias, 3 de novembro, 4 de novembro, 5 de novembro, 6 de novembro, só no dia 7 de novembro é restabelecida a energia. Depois a gente vai descobrir que a energia é restabelecida pela recuperação do transformador reserva, que tinha entrado em manutenção em novembro. Então o transformador reserva passou 1 ano sem ser recuperado, é recuperado às pressas em 4 dias para capingamente, vou utilizar esse termo, dar conta de manter o sistema em um regime de racionamento. A privatização é para isso que vocês estão vendo. Né? Privatiza, mas não faz o papel do que foi feito em contrato. Não havia backup, não havia equipamento reserva, não havia técnico. É um crime 2 vezes, e hediondo esse crime, do meu ponto de vista político, porque foi premeditado. Quando você não faz uma manutenção preditiva e preventiva, isso para mim é premeditado. É uma opção que você faz de não fazer para justamente obter lucros maiores. Então quando você faz essa opção, para mim se torna um crime. E é um crime hediondo, porque você mata pessoas. Poderia ter acontecido um acidente ainda mais grave, com pessoas trabalhando lá no local e ter gente, trabalhador, morrendo. Esses caras são criminosos, isso é crime que estão fazendo. Quantas pessoas vão morrer no Amapá por conta dos problemas de iluminação, de falta de energia elétrica? Quantos vão morrer por conta da violência, que seja policiais, que seja de grupos organizados
Quantas pessoas não estão passando fome, não estão sem dormir, porque não tem, nós estamos num estado quente, que tem insetos, que é natural dessa região que a gente vive. E não vai acontecer nada aparentemente com essa empresa. E é uma empresa pública que eles querem vender, que está indo lá resolver o problema. Então esse é o preço da privatização. Na verdade, o que aconteceu já era algo que foi anunciado, já era anunciado, porque o Amapá ele sempre teve problema com essa questão energética, né? Não foi uma novidade para o Estado, devido a anos atrás termos vivenciado, não com essa dimensão, mas já termos vivenciado algumas situações de apagões, mas assim como também de racionamento. Porque não é uma coisa incomum não ter energia, sabe? Sempre falta. Então, o primeiro dia foi um dia, né, sem energia. Eu só fui entender no segundo dia o que era a dimensão do apagão. Aí pegou a gente de surpresa toda. Aí dia 3 começou, terça-feira, dia 3, terça-feira, por volta das 21 horas. Um estouro. Foi como se fosse um estouro, né? E ficou tudo nas escuras aqui. Eu moro aqui há 20 anos. 20 anos eu moro aqui, nunca tinha visto um apagão desse que nem esse que aconteceu, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu tenho 44 anos aqui no estado do Amapá e é a primeira vez que a gente passa por isso, né? Ninguém tinha dimensão do que tinha acontecido na realidade. Tanto que no dia seguinte, ao vir para o trabalho, aqui cedo, viemos para o trabalho normal, amanheceu chovendo, porque aqui chove bastante, né? Amanheceu chovendo, viemos para o trabalho normal e tudo parado, a cidade toda parada. Lá para o centro da minha casa demorou uns 4 dias para começar a voltar a luz. E agora outros bairros das minhas amigas ficaram muito mais tempo sem luz, ou racionamento que não funcionou. Um racionamento que começou a mais prejudicar, né? Porque não sabia qual era o horário que vinha, qual era o horário que não vinha a luz, e aí começaram a queimar assim, as coisas da casa. 5 dias sem luz, água, comunicação, nada. E nós viemos passando por... E nenhuma entidade governamental entrou nas vielas, nas palafitas, nas áreas de ressaca, para perguntar o que o pobre estava precisando. Tem uma fila no lugar onde vende gelo. O pessoal está aqui, não tem previsão desse gelo chegar. Fila para comprar água mineral, minha gente. O próprio governo federal, né, anunciou, além de não dar nenhuma ajuda para a população aqui do Amapá que estava necessitada, passou 20 dias para vir aqui ao Amapá e, na verdade, não solucionou o problema. Ele veio apenas passear e fazer propaganda política para o candidato a prefeito aqui, né? Todo mundo estava revoltado assim, com os políticos daqui da cidade, que alguns até iam para os locais, assim, tentando falar com o público, e a gente via que era pura campanha, assim, sabe? Agora, no período político, eles entraram pedindo voto, mas não entraram perguntando o que era que tinha para comer, o que era que tinha para beber, entendeu? Nós estamos totalmente abandonados. Nós estamos em período eleitoral e esse período eleitoral, particularmente para o Amapá, ele, nesse contexto de pandemia e agora de apagão, ele fica mais dramático ainda, porque o presidente do Senado é aqui do Amapá. E o presidente do Senado tem interesse direto na eleição do irmão pelo DEM que concorre à prefeitura. Então, claramente, todos os últimos movimentos desse senador foram movimentos eleitoreiros, foram movimentos tentando construir uma imagem de salvador da pátria. A própria vinda do Bolsonaro no último sábado é um reflexo disso. 300 mil reais é o que custou toda a viagem do Bolsonaro, que ele passou mais hora dentro do avião do que aqui em Macapá para vir apertar um botão. Agora vamos ao vivo para Macapá, no Amapá, onde o presidente Jair Bolsonaro visita a usina termoelétrica de Santana.
Deixa eu mostrar um negócio para vocês, por favor, me acompanhe. Poder público, o presidente do país, o senador da República, está pregando nas paredes das casas por aí. Essa placa aqui, ó. Eu vi essa placa hoje. Os amapaenses contam com o apoio e o cuidado do governo federal. Contratação emergencial de energia elétrica. Emergencial quando voltou, quando que voltou? Esses dias, 21 milhões para alocação de geradores da compra de combustível, distribuição de alimentos e água potável e medicamentos para a população. Isso é mentira. Aqui não chegou água potável, não chegou medicação, não chegou alimentos. É a sociedade civil que está se juntando aqui para chegar qualquer coisa aqui dentro. Isso aqui está sendo pago para ser colado nas paredes. E as pessoas... Muitas vezes aí colhendo por aí? Muitos. Tu vai pela essa baixada tudinha, não chegou porra nenhuma. É tudo mentira. Desculpa a franqueza. A calamidade pública que o governador fala é para ele, o dinheiro vir para ele. O povo não se beneficia nunca de nada. Essa pandemia, o povo não se beneficia de nada. Nunca ouvi ninguém distribuindo nada no nosso bairro, que é um bairro carente ali do Marco Zero. Ontem teve uma grande chuva aqui no Amapá, alagou minha casa. Eu estava em pânico lá, eu queria sair de dentro de casa, estava com rachadura na casa. O bombeiro não atende, você liga para o bombeiro não atende. Você liga para uma ambulância que você está passando uma ambulância, não atende. É um estado que está abandonado, não tem nada. Para pobre, o pobre ele não tem direito a nada aqui. E a consequência disso daí é a revolta do povo, né? E o povo vai pra rua se manifestar. Imagina só, você 10, 15 dias sem água, sem luz, sem energia, sem nada. E o povo foi pra rua para protestar contra isso. Mesmo que de uma forma desorganizada, né? Mas começa a se revoltar e partir para as ruas para manifestar. E aí é o momento que o Estado, né, em resposta ao que a população está passando, envia a polícia militar, né, para fazer a repressão desses manifestantes, né, principalmente nas periferias. Alguns políticos locais disseram que as manifestações eram organizadas, pasme, por facção, né? Teve político que veio para cá dar entrevista de rádio e TV, chamar mobilização do povo de rua de facção. As manifestações da periferia, a polícia alegou associação a facções criminosas, né, que agem aqui no estado. Só que sempre dessa forma, quando eles perdem o controle em relação a todo esse mal que está sendo feito contra a população, principalmente a população da periferia que mais necessita desses serviços públicos, ela age dessa forma, né? Perdeu o controle, vamos criminalizar o movimento, vamos reprimir. Isso não foi noticiado, em nenhum momento passou, nem foi noticiado o acontecimento dessas manifestações e muito menos a forma violenta, truculenta que a polícia militar atuou. Um garoto, um menino de 13 anos perdeu um olho com uma bala de borracha, várias pessoas saíram com balas de borracha pelo corpo, marcas quebradas. Mais de 110 manifestações em todo o estado, né? A sua grande maioria aqui na capital e no município vizinho aqui da área metropolitana, o município de Santana. Nós atuamos diretamente ajudando uma pessoa lá do Igarapé da Fortaleza que estava à frente de um protesto e que foi perseguido, tem vídeo disso, tem um vídeo disso, ele foi perseguido pelos policiais até o estabelecimento dele, que era um comercinho. Os policiais disseram claramente que era para ele sair dali porque ele estava na frente da manifestação e só não entraram com arma impune porque ele se agarrou à criança e de maneira muito corajosa enfrentou. Então nós, o sindicato, nós demos apoio para esse rapaz. Olha aqui, ó. Eles passaram... Essa foi a primeira vez que eles passaram? Foi a primeira vez que eles passaram. Eles passaram aqui... Aí, quase parando. Aí eu filmei, só que eu pensei que eles não pararam, eles foram embora, né? Aí a segunda vez eu filmei de novo. Aí eu filmei de novo a segunda vez. Foi a hora que já vinha contramão já. Tá aqui, vinha contramão já pra fazer a abordagem comigo já. Sem entender o que estava acontecendo, né? Eu peguei o telefone e comecei a filmar pra me respaldar, entendeu? Comecei a filmar. Aí eu peguei, entrei pra dentro da loja, junto com a minha esposa estava aqui no balcão aqui. Aí já desce com a arma na mão policial aí, ó. Bem ali,
com uma arma, o outro policial bem aqui no canto com a outra arma e o outro bem cá, com a outra arma também me apontando. E eu peguei e aí comecei a filmar. Olha aí. Comecei a filmar me constrangendo aí. Não vou colocar, não sou bandido. Não vou colocar, não sou bandido. Não, Marcos, filma aí, Marcos. É por isso que me pegar, por causa da manifestação que eu faço. É direito nosso, manifestação. Direito nosso, né, de gozada. É por isso que querem pegar. Larga essa arma, vem a mão pra mim. Seja homem. Larga essa arma, vem a mão pra mim, seja homem. Você não é homem, então covarde tu. Te descontratar dessa farda. Seja homem, rapaz. Aí eu não consigo mais sair pra rua mais. A minha vida, ela mudou totalmente, a vida ela mudou. A minha rotina, ela mudou totalmente. Me dizendo pra mim ter cuidado, né, que não toda a polícia em geral, né, mas tem uma minoria da polícia que elas são pessoas que eles estragam a corporação. E essa minoria que eu tenho medo de chegar comigo, me pegar e fazer uma coisa comigo. Minha vida ficou... Foi muito triste ver como a mídia nacional lidou com o caso, porque falaram da gente 1 minuto e meio na primeira vez que falaram sobre o Estado, sabe? Poxa, um Estado inteiro sem energia e falaram 1 minuto e meio sobre a situação, não explicaram direito o que aconteceu, os primeiros dias, pelo menos, não teve nenhuma visibilidade assim da mídia para cá. Para ter uma ideia, na primeira semana de apagão, foi exatamente a semana que coincidiu com as eleições americanas. Então, o tempo destinado às eleições americanas foi 50%, 60%, 70%, 80%, 90% muito maior que o tempo destinado para a crise humanitária que se iniciava lá no início do mês de novembro aqui. Aquele pedacinho ali do país, a gente sabe como que a Amapá ser tratado fora daqui, mas a gente vivenciou nesses 20 e poucos dias como realmente é. Eu acredito que depois de a gente insistir tanto em redes sociais e tentar chamar atenção mesmo para cá, foi que começou a ter assim, essas reportagens, mas antes disso, antes da gente tentar mesmo pedir para as pessoas olharem para cá, não estavam dando nenhuma visibilidade para a gente, sabe? Como se não fosse uma coisa importante um estado inteiro estar sem energia. A privatização, ela só traz danos, né? Porque existe uma redução da classe trabalhadora, né? O segundo ponto é o encarecimento da tarifa para a população, principalmente aquela população mais carente. Esse modelo é um modelo que foi gestado nos anos 70 e 80 na Europa e particularmente na Inglaterra. Então o serviço de energia, assim como também o serviço de água, foram privatizados. Após esses 25, 30 anos de privatização do setor elétrico, há um movimento a nível internacional de retomada desses serviços para o setor público. E por que isso acontece em outros países? Porque se viu que as empresas privadas não cumpriram com aqueles objetivos que os governos definiram para privatizar os serviços naquele momento, que era melhorar a prestação do serviço, ampliar essa prestação de serviço e ter uma tarifa acessível para a população. Até no próprio Estados Unidos da América, a energia elétrica é controlada pelas Forças Armadas. A Europa, praticamente toda, tem um controle estatal da energia. Então o Brasil, o nosso governo atual, está indo na contramão da história da sociedade mundial. Então o governo vai garantir exatamente os interesses da população ou vai garantir os interesses do grande capital? O governo está querendo vender a Eletrobras para simplesmente fazer ajuste fiscal. Isso é uma coisa muito temerária. Por que é temerária? Porque o sistema elétrico brasileiro ele é interligado. Então imagine você fatiar cada empresa, né, pegar uma concessão em cada estado e cada um fazer a sua política de forma isolada. Não vai acontecer uma integração do sistema elétrico nacional. A nossa luta é justamente para que o país possa estar mantendo esse setor como um bem tão estratégico, né, para que a população não venha pagar um preço tão caro. Como que um país que privatiza seus recursos estratégicos, ele pensa no futuro do seu povo?
Então, o futuro de todos os estados brasileiros vai ser o futuro do Amapá, com o avanço das privatizações. E ninguém vai ressarcir a gente. Não, mas tem uma lei aí que vai... Olha, falaram que a luz, a gente não vai pagar a conta. Ontem chegou a conta de luz na minha casa. Quanto foi? Já chegou de 300 e pouco. E nem teve luz esse mês, pra quê? Como é? Quem que vai pagar essa conta? Vai ser a gente mesmo, que eles não vão pagar. Ninguém vai ressarcir nada, é só papo furado. E o prejuízo que o povo do Amapá está vivendo, principalmente os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, as pessoas que têm seu pequeno negócio, é incalculável. Quem vai pagar essa conta? E a gente já sabe, quem vai pagar a conta, na verdade, é o povo. Se isso acontecesse num estado como São Paulo, num estado como o do Rio de Janeiro, num estado como o do Paraná, será que levaria todo esse tempo para uma solução desse problema? Se fosse Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, não ficaria 20 e poucos dias. Se ficasse 2, seria muito. Eu acredito, inclusive, se fosse um apagão que ocorresse no estado de São Paulo, onde pararia 40% do país, das indústrias e do comércio, o estrago ia ser bem maior. Ia afetar diretamente a produção do produto interno bruto do país. Se isso tivesse acontecido em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Brasília, eu duvido que o problema não seria resolvido em 48, 72 horas. Se os amapaenses, se os cidadãos desses locais teriam passado 21 dias, melhor, 21, 22 dias, entre apagão total, apagão dentro do apagão e racionamento de energia. Isso no meio de uma pandemia. Nós ficamos assim com medo que volte a acontecer novamente, né? Porque esse foi um problema sério que aconteceu aí. Imagine ficar 20 dias sem energia, né? Uma capital como Amapá, aí, que são quase 500 mil habitantes, ficar 20 dias sem energia, o estado todo na verdade, porque aqui são quase 1 milhão de habitantes e ficou aí mais de 20 dias sem energia. O que aconteceu no Amapá deve servir de exemplo para que ideias absurdas como privatização da Eletrobras não prosperem, porque a entrega para o setor privado, o resultado é o que aconteceu aqui no estado. Ultimamente o Amapá só aparecendo na desgraça, viu agora, do apagão? Aí todo mundo morrendo, passando fome, aí aparece o Amapá. Quer dizer que o Amapá só está aparecendo na desgraça, isso não é vida. Tá esquecido o Amapá? Tá, agora que apareceu, mas aí com a desgraça, né? Não é assim. E quando passar isso aí, vai voltar a ser esquecido ou não? Vai voltar, pode ter certeza que vai voltar. Pode ter certeza que vai voltar. Quer saber onde eu tô? Diz. Eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá, dançando mar abaixo, tomando gengibirra, coisa de nossa origem. Tô falando do Curiaú, vem no Trapiche, Fortaleza e no Quebra-Mar, saboreando um sorvete de cupuaçu. Eu tô no meio do mundo, do norte para o sul, indo pra fazendinha comer camarão no bafo. Na volta rampa Santa Inês ou Praça Zaguri, comer um charque com farinha açaí. Diz, é um paraíso na terra e nada é igual aqui. Tenho um amor do lado, tô apaixonado por ti. É um paraíso na terra e nada é igual aqui. Tenho um amor do lado, tô apaixonado por ti.
esse teu luar, alucinados com as ondas desse rio-mar, sentindo o sol raiando no antigo Igarapé, a sua bênção, meu querido São José. Quer saber onde eu tô? Eu tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Dançando mar abaixo, tomando gengibre, coisa de nossa origem. Tô falando do Curiaú. Vem no Trapiche, Fortaleza e no Quebra-Mar, saboreando um sorvete de cupuaçu. Eu tô no meio do mundo, do norte para o sul.